Olá, meus amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero vos convidar nesta hora para a gente meditar um pouco naquilo que a palavra de Deus nos avisa, nos adverte, nos orienta. A palavra de Deus diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. Isso é visto aí na vida da humanidade. Pessoas sendo destruídas, matando pessoas, roubando sonhos, roubando vida, roubando a paz, roubando a saúde. O diabo matando vidas, estragando almas, destruindo famílias, destruindo as pessoas. Isso é notório, é visto. A palavra de Deus diz, lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, que o diabo ele enganará todo mundo. E o diabo tem conseguido levar essa humanidade para a maldição, destruindo-as cada dia mais, afastando-as de Deus, através do engano, pois é a arma mais poderosa de Satanás, é o engano. O poder de influência do diabo na mente dessa humanidade é grande. E se a gente não se deixar tocar, ouvir, se a gente não se deixar ser orientado por Deus através da sua palavra, a gente também é levado por esse engano, porque o poder de Satanás ele é forte na vida da humanidade através do engano, da influência. Só a palavra de Deus é que pode neutralizar esse poder e libertar a mente do homem que está presa na mentira, no engano, obscurecida, o entendimento. Pois a carta de Paulo a 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo fala sobre a ação de Satanás, dizendo que ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo. O trabalho do diabo é cegar o entendimento das pessoas. E eu quero falar sobre isso nesta hora. Ele cega o entendimento das pessoas em relação a Deus, aonde ele cria um caminho que aparentemente o povo acha que vai se conduzir para Deus, mas é um caminho de morte, aonde o povo acha que vai se conduzir à vida. É um caminho de maldição, aonde o povo entende que vai se conduzir à bênção. É um caminho de juízo, onde um povo entende que é um caminho de salvação. É um caminho de condenação, onde o povo entende que é um caminho de salvação, de perdição. É o caminho que o diabo oferece a essa humanidade. O caminho que leva o homem a obedecer e seguir a Satanás para o inferno, que é onde já está determinado o local dele final. Para onde Satanás vai passar a eternidade. E Satanás leva as pessoas a conduzir-se por ele, para também seguirem este lugar de juízo, de punição eterna, que Deus preparou para Satanás e seus anjos. E a humanidade vai para esse lugar, porque estão seguindo a Satanás. Quem segue Jesus vai para a vida eterna. Quem segue Jesus tem salvação. Quem segue Jesus tem bênção. Quem segue Jesus anda para Deus, mas quem não segue Jesus está andando para distante de Deus, para o diabo, seguindo o caminho da maldição, que é o inferno eterno, o juízo eterno para a punição do homem na eternidade. E a ação do diabo na terra é avassaladora, é forte, é investida grande. Só a palavra de Deus é quem pode nos livrar dessas investidas, desse engano, dessa mentira. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A igreja hoje está levando-se pelo engano. A igreja do Senhor Jesus Cristo hoje, muitos que dizem estar servindo a Deus, estão não servindo a Deus, mas o diabo. Estão não glorificando a Deus, mas o diabo. Estão não adorando a Deus, mas o diabo. Porque está sendo levada pelo engano. Porque não estão se conduzindo pela palavra. Porque não estão crendo na palavra.
porque não estão vigiando, analisando, para fazer tudo conforme está na palavra. O diabo tem levado muitos a apostatarem da fé, seguindo doutrina de demônios, vivendo o evangelho anátema, vivendo um movimento sobrenatural, ritual, místico, em que entende que é o poder de Deus, mas é a ação de Satanás agindo em muitos locais, no meio dessa multidão que se aglomeram, atrás de poder, manifestação sobrenatural, de sinais, de prodígios, de cura. É o diabo operando. O próprio Jesus falou isso. Apocalipse, capítulo 16. A palavra de Deus diz assim. Apocalipse, capítulo 16, versículo 14. Porque são espíritos e demônios que fazem prodígios, congregando pessoas no seu engano. Espíritos de demônios operando prodígios no meio da igreja, no meio do povo, que se diz povo de Deus, mas estão seguindo a Satanás, porque não estão sendo prudentes a examinar as escrituras para não errar. Estão vivendo o que acham que é satisfatório, que é bom, perfeito. Estão vivendo segundo o seu entendimento, suas crenças, seus rituais, seus movimentos. Mas não estão sendo conduzidos pela palavra. A ação do diabo na terra é avassaladora. Satanás tem agido com muita força, e a força do diabo é no engano. Ele tem um poder muito grande no engano, na influência. Ele tentou isso com Jesus. O diabo tentou influenciar Jesus, operando na visão de Cristo, operando no entendimento do Senhor, operando na necessidade física. Quando ele diz, manda que essas pedras transformem em pão, Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, porque a palavra nos instrui. Quando ele diz, se me adorares, te darei todo o teu reino, porque Satanás influenciou Jesus a adorar a ele, oferecendo a ele glória desse mundo, oferecendo a ele satisfação nesse mundo. Jesus disse, só a Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Jesus não se deixou levar pelo engano da influência da sua mente, da sua soberba. E aí Satanás vem e diz, te lança daí para baixo, porque está escrito. Ele usa a palavra para tirar o povo de Deus da palavra. Ele usou a palavra para tirar Jesus da obediência a Deus. Ele usa a palavra. Não fique impressionado com pregadores que conhecem a palavra de trás para frente, porque o diabo também conhece. Eu quero dizer para você nesta hora, Jesus vigiou, porque quando vem alguma instrução, alguém usando a palavra que vai de encontro à palavra, aí tem Satanás agindo. Não é Deus agindo, porque Deus nunca vai contradizer-se. Deus nunca vai de encontro aos seus princípios. Ele nunca vai orientar ninguém a quebrar, a se conduzir contrário àquilo que ele determinou. Satanás disse, te lança daí para baixo com Jesus, porque está escrito na palavra que o Senhor te protege, nem teus pés tocarão em pedra. Jesus disse, Satanás, mas também está escrito na palavra, não tentarás ao Senhor teu Deus. Dando ouvido a alguém que te influencia a fazer algo que não é comum, que não é correto. Tirar a própria vida para tentar a Deus se vai me salvar ou não. Cuidado. Tem muita gente sendo influenciada por Satanás, aonde Satanás diz, tu é um homem de Deus, tu é uma mulher de Deus, não aceite isso. Diga, Deus eu não suporto, Deus eu não aceito. Você é filho de Deus, você tem o poder de Deus, não aceite isso, não tenha medo não. Ei, calma. Cuidado, não tenta ao Senhor teu Deus não. Vigia para conhecer a vontade de Deus em tudo que tu está passando. E vigia para tu agir, tu tomar decisões quando Deus estiver falando pela sua palavra. E não quando Deus, e não aliás, quando os homens dizem que é Deus falando, que não é. É Satanás influenciando homens para influenciar você ao erro, você pensando que é Deus lhe orientando. Cuidado. A ação do diabo na terra é avassaladora. Ele trabalha no engano. Ele trabalha na influência. Gente, vamos analisar um pouco. Olha a influência de Satanás na mente do homem que cega o entendimento, como disse Paulo, cega o entendimento. As pessoas perdem a razão, perdem o entendimento. As pessoas não param para analisar
o correto, o real, o natural. Quando o diabo leva um homem a pensar que é uma mulher, gente. Quando o diabo leva um homem a se proceder, a querer viver como uma mulher e praticar e viver como mulher, se vestir, falar. Quando o diabo leva homens a se mutilarem, cortando suas partes para querer ser mulher, quando o diabo leva uma mulher a querer ser um homem, a se mutilar, fazendo ela entender que ela é homem. Gente, isso é uma investida grande de Satanás na mente do ser humano. Como é que uma pessoa está vendo que é homem, uma pessoa que é homem, ele vai entender que é mulher na sua mente. Na mente dele ele entende que é mulher. E a sociedade apoiando isso e dizendo que isso é o normal, que isso é correto. Aonde a gente vê agora a investida do diabo influenciando a mente do povo através desse discurso de ideologia de gênero. Aonde diz que se um feto está na barriga da mulher, ninguém pode saber se é macho ou fêmea, porque só vai saber quando ele crescer, quando ele escolher o que é que ele quer ser. Mudou, porque desde que nasce criança ao mundo, que a gente conhece quando nasce, pelo gênero, pelos órgãos genitais, se é homem, se é mulher. Mas hoje o diabo colocou na mente das pessoas que não se decide assim mais. Olha para aí, gente. E o povo acreditando nisso. E o povo vivendo e defendendo isso. Principalmente a mídia, porque é o instrumento que o diabo usa para propagar suas ideias, seus conceitos, suas ideologias. A mídia, os artistas, os famosos da TV, que influenciam o povo, que o povo vive sua vida no exemplo desses famosos que tem o poder de influência na mente do povo, que eles dizem que é certo, o povo vive. Se um famoso, ele raspar a cabeça, o povo raspa. Se um famoso vestir uma calça rasgada, o povo veste. Porque o povo, a humanidade é manipulada e é vivida dentro da direção da mídia, dos artistas famosos da TV. E o diabo usando esses homens agora, essas pessoas que têm o poder de influência, que estão na mídia, que são famosos, para defender a ideologia de gênero, para defender a liberdade da pessoa decidir se quer ser homem ou mulher. Ele pode querer viver como mulher, ela pode querer viver como homem, mas nunca ela vai ser homem e nem ele vai ser mulher, porque Deus criou macho e fêmea. A concepção o sexo já é observado no útero. Você pode ver que quando vai fazer uma radiografia, depois de 5 meses, já se decide, já dá para definir qual é o sexo daquela criança que ainda está sendo gerada no ventre. Se é homem ou mulher. Mas hoje esse conceito da ideologia de gênero está ensinando o povo que não tem como decidir. Quem vai decidir se é homem ou mulher é a pessoa quando crescer. Não, a mulher diz, eu nasci num corpo de mulher, mas eu sou homem. Olha como o diabo está fazendo na mente do povo, gente. Olha como o diabo faz, olha o poder de influência de Satanás na mente dessa humanidade, dessa sociedade, de toda a humanidade. Por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha o poder de influência de Satanás, quando ele coloca na mente da pessoa, quando ele influencia uma pessoa dentro de um poder na mente da pessoa, ele leva uma pessoa a se lançar de um prédio, gente. Olha lá que é prédio lá. Ó, a pessoa sobe lá em cima e se joga de uma forma natural. Isso é o poder do diabo na mente da pessoa. Isso é o poder de Satanás na influência humana, na mente humana, que não tem poder de libertação contra esse ser terrível. Só Deus para nos socorrer. Só o poder de Deus, Cristo, para nos livrar, nos proteger e desfazer as obras do diabo em nossas vidas. Só Jesus Cristo, a palavra de Deus. Precisamos estar com essa palavra meditando de dia e de noite na nossa mente, na nossa vida, no nosso ser, no nosso decidir, no nosso escolher, no nosso pensar. Pois a palavra de Deus é a luz que ilumina e esclarece, tirando as trevas do engano, o entendimento obscurecido, porque Satanás ele cega o entendimento do homem, faz ele pensar que é um animal, faz ele pensar que é uma coisa sem valor e leva ele para a miséria, para a destruição. Porque quando o diabo ele entra na vida de uma pessoa,
Quando o diabo entra na vida de uma pessoa e leva uma pessoa a se jogar na frente de um carro, a pular de um prédio, a tomar veneno, a matar seus filhos, seus familiares, sua mãe, seu pai. O poder de Satanás na mente do ser humano é terrível. Essa semana eu estava assistindo uma reportagem de uma mãe que pegou uma criança de 4 anos, ou foi 5 anos, parece. E essa mãe matou a criança dormindo, toma esfaqueá-la, e depois cortou-la todinha, decepou, né? Cortou a cabeça. Isso é Satanás na mente dessa pessoa. Pois essa pessoa fecha seu coração para Deus. Essa pessoa tapa os seus ouvidos para Deus. Essa pessoa resiste a Deus e dá lugar ao diabo. E quando o diabo entra, ele veio para matar, roubar e destruir. É isso que ele tem feito na vida dessa humanidade e de todos aqueles que não der ouvido à voz de Deus. A palavra de Deus vai ser alvo de destruição de Satanás. Porque ele quer destruir tua alma, tua vida, tua família, teu caráter, tua moral, tua dignidade, teu viver. Ele quer destruir você. E no final, o objetivo principal de Satanás é levar tua alma para o inferno, para onde ele vai. O lugar de sentença eterna que Deus determinou para o pecador. E Satanás já está destinado a esse lugar. O homem também, mas tem salvação para você. A salvação veio para você. O amor de Deus, ele deu ao homem a oportunidade de salvar-se. O amor de Deus foi manifestado para livrar o homem da maldição do pecado. Jesus, a palavra dele. A força do diabo é grande na vida da humanidade, levando homens a matar, roubar, se prostituir, idolatrar. Gente, como é que Satanás ele consegue fazer o homem adorar uma coisa inanimada, como se fosse uma proteção para ele? Como se fosse um Deus. Olha o poder de influência de Satanás, cega o entendimento do homem. Deixa de adorar um Deus glorioso, um Deus poderoso, onde podemos olhar tudo isso que foi criado por esse Deus grandioso, e a ele devemos adorar, e o homem passa agora a adorar um homem igual a ele, e pior, morto. Adorar homens não vivo e morto. Vivo já não pode socorrer você. Vivo já não tem o poder de operar nada. O impossível, quanto mais morto. E o diabo faz as pessoas acreditar que pessoas que já morreram podem estar protegendo ela, vendo ela, cuidando dela, dando livramento dela. O diabo faz as pessoas pensar que uma imagem de escultura, uma estalta, uma coisa formada de madeira, de cimento, de gesso, pode trazer proteção para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, onde as pessoas pegam aquilo, colocam um altar e começam a servir como se fosse um Deus. Olha a ação do diabo na mente do homem, como é terrível na face da terra. O diabo tem um poder grande de influência. E você, meu irmão, crente em Jesus, se você não se dedicar à palavra, se você não examinar a palavra, se você não estiver buscando a palavra, se você não estiver estando na vontade de Deus, guardando a palavra, o diabo pode dominar a tua mente e a minha mente. Ele vai investir na tua influência. Quantos crentes perturbados? Quantos crentes destruindo sua família? Quantos crentes aí vivendo que nem louco, que nem doido? Porque estão sendo alvo da influência de Satanás na mente. Crentes perturbados. E o diabo vem perturbar, sim. Agora a gente tem que estar firme para vencer e resistir ao diabo. O diabo tentou tentar Jesus. O diabo tentou influenciar a mente de Jesus outra vez. Agora usando Pedro. Usando o apóstolo. Usando a pessoa do meio de Jesus. Porque o diabo usa aquele que está com a mente aberta para ele, que não está vigiando e mantendo-se na palavra. O diabo usou Pedro para tentar Jesus. Mas Jesus, ele conhecendo a palavra, vigiando, ele entendeu que o conselho que Pedro deu a ele para não se submeter-se à cruz não era a vontade de Deus. E logo Pedro viu que era Satanás usando o Pedro. Jesus viu que era Satanás usando Pedro para tentá-lo a não se submeter à vontade de Deus, que era que ele fosse à cruz para morrer por nós, para que fosse o meio de nossa salvação. Satanás tentou impedir Jesus de ir à cruz. Quando ele começou a perceber, Jesus está lá, Pedro está falando, Senhor, não te deixe fazer isso. E Jesus começou a vigiar. Quando Jesus percebeu, Jesus disse, Satanás, para trás de mim. Quem está falando não é Pedro, é Satanás.
É a boca de Pedro, mas é Satanás usando. Pedro não vigiou. E aí Jesus diz a Pedro: Pedro, quando tu se converteres, é preciso se converter à palavra. É preciso se converter a Cristo, a Deus, a palavra, para estar firmado na rocha e não dar mais lugar a Satanás. E não ser mais conduzido pelo engano de Satanás. Quando ele vir, você vigia, conhece a palavra e repreende Satanás, usando a palavra. O poder do diabo é tremendo na vida da humanidade. O poder do diabo é tremendo na vida da humanidade. O poder da influência, meu irmão. Não é à toa que Satanás tem levantado muitos filósofos, teólogos, muitos homens com doutrina, com ensinamento, com palavras bonitas, com um discurso lindo para influenciar o povo com vários conceitos dentro de várias ideologias. Tudo contrariando a palavra de Deus. Não é à toa que o diabo tem levantado muitos falsos profetas, muitos homens com título de pastor, levando o povo doutrina de demônios. Porque o poder de Satanás é na influência. E nós precisamos conhecer a verdade que liberta, para usar a nossa mente pela palavra. A palavra de Deus, ela abre o nosso entendimento. Tem muita gente que está mais preocupada em viver os movimentos, sem entendimento. Temos que viver a palavra de Deus, conhecer e praticá-la. Ela que nos dá entendimento, nos dá conhecimento. Porque diz a palavra de Deus que Deus, ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento. Deus quer que você tenha uma mente lúcida, uma mente sóbria, uma mente esclarecida, uma mente iluminada, dentro dos princípios, dos conceitos da palavra de Deus, para você não concordar e nem aprovar as obras infrutuosas das trevas, os conceitos malditos, as ideologias, as doutrinas e a forma de religiosidade que esse mundo vive em relação a Deus, que não tem nada a ver com a verdade de Deus. São instrumentos levantados por Satanás para persuadir, influenciar e levar você ao erro. Mas que nesta hora, em nome de Jesus, que você possa estar sendo prudente e busque cada vez mais meditar de dia e de noite para fazer conforme tudo nela está escrito. Que você tenha prazer em meditar na palavra de Deus. Que você busque mais de Deus, examinando as Escrituras, e você vai buscar mais de Deus, vai se encher de Deus e vai ser cheio do poder de Deus quando você estiver cheio do conhecimento de Deus. Então que nesta hora, deixe essa orientação, só para a gente entender qual é a força de Satanás maior, é na mente. Quanta gente estão perturbada aí, tendo visões, vendo vultos, perturbação na mente, como louco, pessoas que estão sendo internadas em hospitais de loucos, em sanatórios, mas não são loucas, é demônio na mente, a mente perturbada pela influência do diabo. Guarda a tua mente, meu irmão. Protege a tua mente. Brinda a tua mente com a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse que vos fala, evangelista Wellington Ramos, vos convida a estar sempre participando dos trabalhos de instruções, todas as quarta-feiras, de 9 a 10h30, aqui na minha página do Face. Visita o meu canal no YouTube, muitos vídeos de instruções que vai te dar entendimento e conhecimento da palavra de Deus, para você estar preparado para a boa defesa no combate da fé. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Fiquem na paz.